Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, é uma das dúvidas mais comuns das pessoas, que é: será que eu estou com depressão? Existe algum sinal que eu posso identificar que indica que eu estou com depressão? No vídeo de hoje a gente vai responder e eu vou listar 10 sinais de que, se você tiver, vale a pena você procurar um médico, procurar uma avaliação. Então vamos lá. Se você não me conhece ainda, meu nome é Matheus Antunes, eu sou médico psiquiatra. Esse canal aqui é pra gente falar sobre saúde mental. Então, bem-vindos, se inscreva no canal que eu vou soltar vídeos toda semana falando muito conteúdo legal. O primeiro sinal de que você pode estar com depressão é sentir tristeza na maior parte do tempo. É aí que está o pulo do gato, porque sentir tristeza, todos nós, como ser humano, a gente vai sentir em algum momento da vida, principalmente se acontecer alguma coisa triste que leva a gente a ficar sentindo dessa forma. Mas sentir tristeza na maior parte do tempo, uma tristeza que dura mais de um dia, dura um período prolongado de aproximadamente 2 semanas, isso é muito sugestivo e vale a pena você procurar um profissional. O segundo sinal de que você pode estar sofrendo de depressão é perder o interesse, perder o prazer em fazer as coisas que antes você gostava de fazer. Se antes você gostava de assistir um filme, de conversar com seus amigos, com a sua família, e quando você vai fazer esse tipo de atividade, parece que não é mais a mesma coisa, parece que não tem mais o mesmo prazer, o mesmo gosto, isso pode ser um sinal de depressão. O nome técnico que a gente usa para esse sinal, esse sintoma, é anedonia. Vou deixar anotado nos comentários para vocês pesquisarem, quem tiver interesse. Mas esse é um segundo sinal importante de que você pode estar sofrendo de depressão. O terceiro sinal é ficar cansado constantemente. É claro que não é só a depressão que causa esse tipo de sintoma, né, de cansaço. Existem várias outras causas, inclusive causas que nem são psiquiátricas. Por exemplo, uma anemia. Mas a depressão também leva a uma sensação de cansaço, de redução da energia. E isso vem de alterações que estão lá no sistema nervoso central. E é diferente daquele cansaço de quando você vai na academia e exercita o músculo e fica com o corpo cansado. Na depressão, às vezes a pessoa dorme o dia inteiro e continua cansada, porque a redução da energia vem de regiões que estão lá no nosso sistema nervoso central. Quarto sinal de que você pode estar com depressão. Essa é uma queixa muito comum no consultório, que é redução da concentração. Novamente, eu gosto de frisar que não é só a depressão que leva à redução da concentração. Vários outros transtornos psiquiátricos e outros transtornos, inclusive clínicos, podem levar à redução da concentração. Mas se você percebe que a sua concentração para estudar, para trabalhar, está diminuída, e principalmente se ela vem junto desses outros sinais que a gente está falando, isso pode ser sugestivo de um quadro depressivo. O quinto sinal é a redução na vontade de fazer as coisas. Pode parecer quase a mesma coisa, né, da redução da energia, mas não é. A energia é a nossa energia para fazer as coisas que a gente quer fazer. A redução da vontade é você não querer mais fazer as coisas. Você, em casos graves, inclusive, a pessoa perde a vontade, inclusive, de se cuidar, de tomar banho, de escovar os dentes. Quanto mais grave a depressão, mais a pessoa vai perdendo a vontade de fazer as coisas. Isso pode ser um sinal de depressão. Sexto sinal de que você pode estar sofrendo de depressão: alterações no sono. Muita gente imagina a depressão como aquela pessoa que fica sem dormir, né, fica mais triste. Isso pode realmente acontecer. Esse tipo de quadro a gente costuma dizer que é uma depressão típica, né, quando ela cursa com insônia, com diminuição do apetite. Então a depressão pode sim causar insônia, dificuldade de pegar no sono, que é o que a gente chama de insônia inicial, mas ela também pode cursar com insônia intermediária ou insônia de manutenção, que é aquela pessoa que até pega no sono rápido, mas ela acorda durante a noite e demora a dormir depois, ou acorda várias vezes durante a noite, tem um sono fragmentado. E também tem um outro tipo de insônia, que é a insônia terminal. Como que é essa insônia terminal? É a pessoa que até consegue dormir, ela
dorme um período, né, de algumas horas, mas depois ela acorda muito antes do que ela está acostumada a acordar e não consegue dormir mais. E aí ela passa a ver o dia nascendo e fica muito cansada no dia seguinte. Então esses 3 tipos de insônia podem acontecer em quadros depressivos. Ainda nas alterações do sono da depressão, existe o contrário. Existem pessoas que ficam com muito sono e passam a dormir muito mais horas do que ela realmente está acostumada. Então ela dorme a noite toda, vamos dizer assim, e durante o dia ela continua cansada e dorme mais ainda e passa a maior parte do tempo dormindo. Isso também pode acontecer em quadros de depressão. Geralmente quando isso acontece, a gente pensa ou costuma chamar de depressão atípica, mas que ainda é um quadro depressivo. A 7ª alteração que sugere um quadro depressivo é alterações no apetite. Claro, outras causas psiquiátricas e clínicas também podem causar isso, mas se diante desse contexto, desses sinais, você está apresentando uma redução do apetite, você passou a comer bem menos do que você está acostumado, ou se você perdeu peso, isso pode ser um sinal de que você está com depressão. O contrário também pode acontecer. Se você sente que está comendo muito mais ou ganhou peso nesse período e quando isso vem junto desses outros sinais que a gente está falando, isso pode ser sim um sinal de depressão. O 8º sinal é choro, mas aí a gente tem que fazer um parênteses. Chorar, todo mundo chora, faz parte do ser humano chorar, uma maneira da gente expressar nossos sentimentos, expressar nossas emoções e não tem problema nenhum em chorar. Na depressão o que acontece é um choro fácil, a pessoa chora em situações que ela antes não chorava ou fica chorando para quem está de fora, né, sem motivo aparente, as pessoas até entendem errado, pensam, né, a gente escuta alguns pacientes falando como que essa pessoa está chorando, ela tem tudo, ela não tem motivo, mas no fundo é porque a pessoa está com depressão, ela não consegue controlar o choro. O choro vem de uma maneira muito fácil e isso pode ser um sinal de depressão se você está sentindo dessa forma. O 9º sinal de depressão é ficar sentindo culpada, mas de uma maneira excessiva. Quando você se sente culpado por algumas coisas que às vezes você nem tem culpa e aquela culpa fica te martelando, você fica remoendo, fica ruminando aquela culpa, isso pode ser um sinal de depressão. Se você era uma pessoa que não tinha uma tendência a ter esse tipo de pensamento sobre você e de repente a sua autoestima diminui, você começa a se sentir culpada, por coisas que você não consegue controlar, isso vem junto dessa tristeza, de todos esses sinais que a gente está falando, isso pode ser um sinal de depressão e consequentemente um sinal de que você deve procurar a ajuda de um profissional. 10º sinal de depressão, que ficou por último, mas que não é menos importante, pelo contrário, é pensamentos de morte. Bom, a gente sabe que pessoas que sofrem de depressão, elas podem ter pensamentos de morte, elas vão perdendo a energia, vão perdendo a vontade, pode chegar ao ponto de perder a vontade de viver. E quando isso acontece, é fundamental que essa pessoa procure uma avaliação médica com um psiquiatra ou que às vezes a pessoa não consegue procurar ajuda. Então as pessoas que estão ao redor, a família, os amigos, incentivem esse paciente a buscar ajuda o mais rápido possível. Os pensamentos de morte, eles podem variar de intensidade. Algumas pessoas pensam alguns pensamentos desse tipo: eu queria que Deus me levasse, né? Se eu fosse embora seria bom. Mas isso pode ir se agravando ao ponto da própria pessoa realmente pensar e planejar uma coisa, e quando isso acontece, a gente precisa intervir e avaliar imediatamente. Esses foram os 10 sinais de que você pode estar sofrendo de depressão. Então volto a frisar, se você está sentindo algum desses sintomas, algum desses sinais, ou se você tem dúvida se você tem depressão, não perca tempo, procure a ajuda de um profissional. Os profissionais, eles estão aí para poder ajudar
tanto um psicólogo quanto um psiquiatra. Se você procurar um bom psicólogo e ele avaliar que precisa de um psiquiatra, ele vai encaminhar para o psiquiatra. Se você procurar um bom psiquiatra e ele avaliar que tem indicação de psicólogo, ele vai encaminhar para o psicólogo. A depressão, ela tem tratamento e o objetivo do tratamento é você ficar bem, você ficar 100% bom, sentindo melhor em remissão do quadro. Então procure ajuda. Esses vídeos eles servem para informar a população, mas o mais importante é procurar uma ajuda realmente de um profissional.